Bem-vindas ao nosso podcast Corticose. Hoje vamos falar do o que ninguém te contou sobre ter uma marca própria. Muita coisa. Sim, sem dúvida. Isto é um tema que dava para estarmos aqui tipo, sei lá, 2 horas na boa a falar, porque é mesmo... Sim, há muita coisa para falar. Sim, nós quando idealizamos criar uma marca nunca imaginamos tipo, todo o trabalho que está por trás. Ou seja, tudo aquilo que tens que fazer. Sim, para... não é só vender. Sim, exatamente. Toda a organização, tudo... sei lá. São muita coisa. Acho que podemos começar por falar um bocadinho disso, tipo... Primeiro, como é que nos organizamos para trabalhar diariamente? Tipo, como é que é a tua rotina? Tipo, sim, por exemplo, eu gosto muito de cortar no dia anterior para no dia a seguir ter logo tudo pronto para poder costurar, ou seja, acordar, como acordo muito cedo, ir para o ateliê e começar logo a costurar em vez de estar... Eu detesto cortar, detesto. A pior coisa que me podem fazer é ter de cortar uma peça. Então, eu escolho, por exemplo, 2, 3 horas no dia anterior, quando tenho muito trabalho, para cortar tudo de uma vez, porque como vou ter que fazer aquilo, é preferível sofrer tudo de uma vez. Então, corto tudo de uma vez. Depois, quando acordo, é muito mais fácil começar a costurar tudo de uma vez, e eu gosto de... Imagina, tenho que fazer 4 vestidos. Se 2 forem semelhantes, gosto de começar, tipo, fazer esses 2 semelhantes. Se, por exemplo, tiver 2 com folhos, fazer esses 2 com folhos juntos, mas nunca misturá-los. Porque como vou trabalhar tanta coisa diferente, depois acaba por ser um bocado confuso. Sim, mas acho que é mais ou menos assim. Depois entre eles ir passando a ferro e dar corticose, depois a parte de colocar fazer as casas de botão e colocar os botões, é que junto todos, porque como é tudo da mesma cor, meto tudo da mesma cor e pronto, acaba por ser assim. Sim, e no meio disto tenho que parar para dar de mamar ao Bernardo. Fazer isso. E levá-los à escola? Sim, ultimamente tem sido o André levá-los à escola, mas sim, depois ir buscá-los à escola, tratar deles a partir ali das 5 é a hora que nós começamos a rotina de... Por isso é que eu tenho que começar mais cedo, normalmente opto por começar 6, 6 e meia, porque eles ainda estão a dormir. Deitamos-nos um bocadinho mais cedo, eles vão para a cama às 8 da noite e nós deitamos um bocadinho mais cedo, tipo por volta das 10, 10 e meia, para podermos começar a trabalhar os 2, 6, 6 e meia. Depois eu trabalho até mais ou menos 9, o André acorda-os e vai começando a arranjá-los e eu ajudo, depois levamos-los à escola, eu começo outra vez, retomo a costura, depois do segundo café do dia. Às 10 da manhã já estou a beber o segundo café. Depois, pronto, faço o meu trabalho normal, com as pausas para adormecer o Bernardo, dar-lhe de mamar. A partir das 5 começa a rotina de ir buscá-los à escola, se tiverem atividades, levar atividades. Depois banhos, jantar, normalmente às 6h30, 6h45, no máximo 7 estamos a jantar. Deitamos por volta das 7h30, 8, descansamos um bocadinho e estamos com o nosso tempo a 2, que é muito importante, e depois vamos descansar e segue outra vez um novo dia. Bem, às vezes também trabalho já sim, à noite sim, quando estou com muito trabalho, por exemplo, anteontem tive coisas para fazer de cerimónias, porque como foi o apagão, não consegui, foi um dia inteiro sem conseguir trabalhar, então anteontem comecei às 6 da manhã e terminei às 11h30 da noite. Mas pronto, como tenho muitas pausas do dia, por causa dos miúdos, tem que ser às vezes compensado. Mas evito trabalhar à noite, até porque não gosto de estar na máquina à noite, cansa-me mais a vista e isso. E tu, como é que organizas o teu dia? Bem, então eu levanto-me não muito cedo, porque também me deito mais tarde, mas levanto-me tipo 8 e tal, e depois tenho as minhas slow mornings em que vou arrumar a minha casa, tipo, deixar tudo, tenho que estar tudo limpinho e tipo, minimamente organizado para mentalmente estar ok para trabalhar. Depois vou ao ginásio, que é aquilo que me dá o meu início de dia mesmo. Tomo banho quando chego do ginásio, então fico logo despachada e o que eu sinto é tipo, eu começo a trabalhar efetivamente um bocado mais tarde, ou seja, já à meia da manhã, mas depois o meu dia, até ao final do dia, acaba por ser muito produtivo porque estou sempre a trabalhar e também não tenho esse tipo de pausas com filhos, etc. E pronto, e depois a nível, quando começo a trabalhar, também tento gerir tudo o que tenho para cortar,
mas do género, eu sei que naquele dia é dia de fazer envios, eu vejo quantas encomendas aproximadamente é que eu vou conseguir fazer para tentar cortar tudo o que é dessas encomendas e fazer até à hora que tenho que pedir a recolha dos correios. E pronto, e depois às vezes ainda consigo acrescentar algumas encomendas, assim, à última hora, entre aspas. Pronto, e depois quando o carteiro vem, eu entrego-lhe as encomendas e tipo, já posso respirar ali porque já não tenho a pressão de que vem o carteiro e tenho que entregar e tenho que despachar tudo. E voltas para a máquina com muito mais calma. Então, exatamente, volto para a máquina e começo a fazer encomendas para o dia a seguir ou a organizar coisas para o dia a seguir e acaba por ser muito assim. E preciso muito do computador para me ajudar a gerir, utilizo muitos códigos de cores para saber o que é que já foi enviado e já foi enviado, o que já foi enviado e foi recebido, que encomendas é que estão pendentes, dessas encomendas pendentes, o que é que está cortado ou não está cortado. Tudo isto tem um código de cor, ou seja, eu sei que aquela cor significa isto, isso é uma técnica que eu uso para sim, eu comecei a organizar o meu livro de encomendas com um código de cores por tua causa. Mas eu tenho menos cores que tu, eu tenho só ainda o amarelo, o vermelho, o verde e muitas vezes o verde petróleo, que está em confecção. Ok. Então, e podemos falar um bocadinho, se calhar, sobre a parte efetivamente de ter uma marca própria, a parte de gerir tudo por trás de uma marca. Não é só aquilo que aparece, não é? Nas redes sociais, nem no site. Há todo um trabalho prévio, desde, sei lá, quando nós fazemos as viagens para escolher os tecidos, porque andamos sempre à procura de fornecedores, tipo... Sim, mas eu não sei, posso estar errada, mas eu acho que a ideia que tem um bocado quando vem, nós também só partilhamos essa parte, tipo, já estamos em viagem, a uma feira de tecidos, estas andam sempre a viajar, tipo... Sim. Apesar de ser muito cansativo, porque nós, por exemplo, nós fomos, as últimas vezes, quando fomos viajar, nós chegámos a ir de carro e fizemos 11 horas de carro de uma vez, num só dia. Sim, para ir no próprio dia. Sim, temos que acordar cedo e mesmo, não é só viajar, porque como nós vamos tipo em trabalho, porque vamos escolher tecidos, e acaba por ser muito cansativo, pelo menos para mim, psicologicamente. E não vais aproveitar, tipo, sim, não andas lá a passear, sim. Mas eu acho que isso também vai muito daquilo que nós passamos e daquilo que nós deixamos mostrar nas redes, porque é mesmo assim, nós não mostramos, as pessoas não mostram tudo o que se passa, tudo. Sim, senão também mais valia fazer um direct de telemóvel e... Eu não estou 24 horas com o telefone virado para mim, é muito difícil. Sim, mas em relação a isso de termos muitas coisas para fazer, que engloba uma marca, nós já falámos um bocadinho sobre isso no último episódio também, temos a parte da gestão portanto, do material, tens que fazer encomendas de material, escolher tecidos, fazer contas àquilo que tu vais comprar, fazer as encomendas, depois quando recebes as encomendas, ver que produto é que vais fazer, à partida já saberás isso, não é? Mas que produto é que vais fazer e começar a fazer a produção disso. Depois tens a própria confecção em si, portanto fazer os produtos em si das encomendas, tratar dos embalamentos, dos envios, contabilidade, negociar transportadoras, parte da contabilidade, organizar sessões fotográficas, o próprio site, a gestão do site. Sim, a parte das sessões fotográficas. Eu quando vou e filmo, aquilo que dá a entender é que é tipo, uau, mas um dia de sessão fotográfica é um dia completamente cansativo. Aliás, tu foste comigo na última sessão fotográfica. Sim. E além de ter de preparar tudo, de levar tudo a condizer, meias, pensar nos sapatos para as crianças calçarem e a própria cena das crianças estarem ali todas e veste e despe e faz e não sei o quê, é muito cansativo. E porque são crianças tipo que não vamos estar, olha, faz isto, faz aquilo. Não, estão ali no ambiente delas natural e nós é que temos que aproveitar aqueles momentos e acaba por ser mesmo muito cansativo, porque a certa altura já não têm paciência para estar ali. E é um bocado gerir expectativas, tanto nossas como dos miúdos. E dos pais. Como dos miúdos e dos pais, sim. Porque acho que é muito importante também gerir expectativas dos pais, porque são crianças e não nos podemos esquecer que são mesmo crianças e que não vão fazer aquilo e aquilo outro porque são crianças e a ideia de uma sessão fotográfica é mesmo essa, é as crianças desfilarem com a roupa mas serem crianças. Sim, ser uma coisa natural, não sim, provavelmente a pousar como se fossem adultos. Mas pronto, já fugimos um bocado à pergunta inicial,
Mas é isso, é muita coisa ao mesmo tempo para gerir e é um desafio diário. Sim. E à parte dos desafios, um desafio muito grande, aparecer nas redes. Eu detesto fazer stories em que eu tenha que aparecer. Detesto a minha voz nos stories, detesto... Aliás, nós estamos a fazer um podcast, não é? Mas eu quando vir isto vou dizer tipo, não Rita, isto está horrível, não... Mas pronto, faz parte. Público, não é mesmo? E, sim, mas ao início tenho noção que era muito mais tímida. Aliás, eu não me considero uma pessoa tímida, mas não gosto de aparecer nos stories de todo. Aliás, eu não sou de todo uma pessoa tímida. Não. Mas não gosto mesmo nada de aparecer nos stories. Tenho mesmo boa vergonha. Ou seja, não sou tímida, mas tenho vergonha de aparecer. E não gosto de fazer, não gosto de expor e pronto. Eu é um bocado o oposto, acho eu. Eu acho que, pessoalmente, com pessoas que não lido muito, sou um bocado mais tímida, mais reservada, não tenho mais dificuldade em abrir-me, ser mais open para toda a gente e tipo, bem exuberante. E acho que para mim os stories, aparecer nos stories e fazer essa produção de conteúdo é um bocadinho mais fácil do que para ti. Sim, tu adoras a parte de editar, não a parte editar, de editar, tu gostas muito de fazer, tanto que a Rita volta e meia faz de editar os vídeos. Tu, por exemplo, eu peço muitas vezes, eu não gosto dessa parte, não gosto, eu gosto de outras coisas, pronto, e de editar vídeos e de fazer reels e aparecer nos stories, eu não gosto mesmo. Então peço-te muita ajuda nisso, porque acho que tens mais facilidade também, tens a marca se calhar há mais tempo, não sei se temos que falar há quanto tempo é que temos a marca, por acaso? Pois não, acho que não. Não, chegámos a dizer. Eu tenho desde 2017, final de 2017, 2018, por aí. Eu acho que criei a marca em agosto de 2020. Acho que foi em agosto de 2020. Sim, mas imagina, já passou algum tempo. Tu, se quisesses e te dedicasses a isso da edição, já tinhas muita capacidade. Também não fazes, ou melhor, não tens mais experiência porque não queres. Não gosto. É isso. Não gosto. Mas imagina, eu gosto da parte da edição. O aparecer torna-se um desafio também para mim, mas principalmente mais nos últimos tempos, porque comecei a sentir mais a avaliação das pessoas. Imagina, quando eu comecei a aparecer, tive boas críticas. Porque as pessoas não estavam habituadas a isso, não tinham essa expectativa sobre mim, sobre aparecer na net. Depois houve ali uma fase em que as pessoas até elogiavam eu ter a capacidade de falar e que era diferente nas redes e ao vivo. E ultimamente parece que tentado ser um bocado mais reservada, não é propriamente com essa intenção de ser mais reservada, mas é porque sinto um bocado a pressão de que estou a ser avaliada e a ser gozada pelos outros. Sim, mas imagina, nós não nos podemos esquecer que isto é o nosso trabalho. Sim, mas isto de ter uma página aberta, às vezes, pronto, apanhamos de tudo. E nem só o bem está do outro lado. E apanhamos muita gente, eu falo para mim, não falo para mim, mas pelo que vejo. Eu falo, com as outras pessoas que ultimamente também têm redes e têm muitas páginas abertas com muitos seguidores, há malta que vai só criticar, não é uma crítica construtiva, é mesmo só, às vezes acho que é um bocadinho de inveja e vai ali deitar-te mesmo abaixo para, não sei, desistires, não sei, às vezes qual é que é o objetivo. Não sei se, pois, também não sei muito bem, mas não sei se será 100% de inveja. Eu acho que muitas vezes as pessoas verem nos outros aquilo que não conseguem ou não têm coragem de fazer. Sim, é isso. Muita gente também acaba por criticar e dizer que muitas vezes aquela tem muito sucesso ou está bem porque tem sorte. Não é sorte também. É trabalho e a sorte dá muito trabalho. E se as pessoas quiserem se esforçar... Toda a gente consegue. Sim, às vezes pode demorar um bocado mais tempo, o crescimento ser um bocado mais rápido ou outros, o crescimento ser muito mais... lento, mas eu acho que todos chegamos lá. Olha, relativamente à inspiração, onde é que vais buscar inspiração? Eu, por exemplo, adoro seguir marcas espanholas, acho que são,
inspiração mesmo, marcas espanholas, o Pinterest tem coisas tipo incríveis. Sim, eu também faço pesquisas aí, né? Nessas plataformas Pinterest e mais Pinterest. Também pesquiso muita coisa no YouTube, mas mais Pinterest. Mas acima disso tudo, acho que é mesmo a parte das ideias de clientes que fazem sugestões de produtos novos ou de melhorias em produtos que eu já tenho, e acabo por me basear muito mais na experiência do cliente. Porquê? Uma vez que eu não tenho filhos, e eu agora lido mais com miúdos, tipo os teus filhos ou filhos de amigos, e sim, os meus filhos têm mas até há bem pouco tempo, entre aspas, não tinha assim tanta criança à minha volta. Os meus amigos começaram a ter filhos agora há pouco tempo. Sim, eu fui das primeiras pessoas dos meus amigos a ter filhos, então eu sinto que tenho os filhos quase todos criados, e agora os meus amigos estão a começar a ter filhos. Nomeadamente a minha amiga Rita, que quando eu tiver os meus filhos na faculdade, vai ter filhos. Pronto, e imagina, era um bocado mais difícil eu pensar no que produto é que fazia sentido, porque se eu não tinha a experiência como educadora ou como professora, mas não é a mesma coisa do que ser... Sim, de experimentar, de ver, de ter sim. miúdos pequenos no dia-a-dia, na minha vida. E portanto, nessa altura, no início mesmo, tinha que me basear muito nos clientes. Era o ponto-chave para produzir novos eu acho que já experimentei imensos produtos teus. Por exemplo, os meus filhos têm mochilas da creche, mochilas da praia, babetes de refeição, toalhas de banho, prendedores de xuxa, sim, brinquedos. Ainda não têm nenhum poncho, mas... André. Tem este ano? Eu acho que valia a pena. Sim, um poncho. E acho que também não tiveram... tenho o saco de muda de roupa, agora aquele último que tu me fizeste, porque na altura já tinha feito os meus, não é? E tenho também uma toalha de praia. A Madalena tem duas toalhas de praia, uma com o nome e aquela com os limões, muito inicial. E acho que há outra coisa qualquer que eles ainda... a almofada bordada com o não. Também tem os pendentes da árvore de Natal e tem os pendentes do quartinho deles. E eles têm o catálogo. A minha casa é um catálogo de Flamengo completamente. Sim, acho que é isso. A única coisa que falta é mesmo a almofada bordada, que eu quero uma para cada um. É a próxima encomenda que vou fazer. Sim, e depois não posso dizer ainda, porque depois eu senti muita pressão, porque depois isto vai estar publicado e eu posso ainda não ter lançado. Mas vai haver um produto... Não é isso. Não, até a lancheira eles já usam. Sim, a lancheira que ainda não foi lançada também já usam. Que provavelmente não vai ser esse modelo, na verdade, mas pronto. Mas vai haver outro produto que também, se calhar, poderás ter na tua casa, mas que eu não posso dizer agora. Um dia saberá. Vamos lá ver. Sim, o André tem tempo para, não é, fazer contas à vida e pensar, agora é vezes 3, portanto, é ótimo. É fácil. Para terminarmos, gerir expectativas enquanto estamos de férias, como é que... Gerir a marca enquanto estamos de férias, como é que se desliga, digamos assim? Resposta, como é que é a resposta? Não se desliga. Não dá. Não dá para desligar totalmente. Esse é o primeiro ponto. Se desligas totalmente, acaba por ser pelo menos uma semana que desapareces, e quando voltas para retomar o nível das redes é muito difícil. Eu já senti isso. Como a nossa marca é assim uma marca mais pessoal, acaba por ser também interessante partilhares um bocadinho do que é que fazemos fora do contexto de trabalho, com a nossa família e isso. Sim, mas ao mesmo tempo eu também não gosto de estar de férias. Sim, sentir aquela pressão sentir a pressão de que tenho que aparecer, e tenho que responder, e quando não respondes a pessoa... Responder para mim é o mais difícil. Sim, e quando não respondes a pessoa insiste, e quando sabem que estamos de férias, acho que são as partes mais complicadas, é ter de explicar que efetivamente estamos de férias e que podemos ir partilhando um story ou outro, mas estamos de férias, não é? Sim, muitas vezes deixo de publicar porque tenho mensagens pendentes. Sim, é isso, e é uma parte mais... Tem sempre aquela coisa do cliente dizer anda a pôr stories e não me responde. Mas isto é tipo o demónio falar na minha cabeça. Às vezes acontece, mas porque se eu não publicar logo o story passa-me, e eu normalmente tenho mais tempo ao final do dia para responder às mensagens, portanto
acaba por ser ali. Mas pronto, mas a nível de férias, para mim é muito difícil de desligar porque vou sempre a pensar no que está a acumular para quando eu voltar. Sim, quando recebemos os e-mails a dizer que as encomendas estão a cair e tu já estás a pensar, para quando voltarmos... como é que vou gerir isto tudo? E depois tens sempre, eu pelo menos sinto sempre essa pressão da parte financeira, tipo que é uma semana que tu não estás a trabalhar. Sim, parado. E tu não estás a trabalhar numa marca própria, não estás a ganhar. Sim, não está a acontecer nada, sim. Imagina, com o site é um bocado mais fácil de continuares a vender, mas mesmo assim, se tu não apareceres nos stories, não tiveres tudo muito bem planeado a nível de conteúdos, depois não tens o mesmo volume de encomendas, ou um volume de encomendas mais estável. Ainda por cima, pelo menos as minhas férias, que costumam ser em agosto, precisamente quando muita gente está de férias, então é uma quebra muito grande, porque eu estou parada, há muita gente parada, portanto não mexe muito. Sim, e depois é uma quebra muito grande a nível de dinheiro ao fim do mês. Pronto, acho que demos por terminar. Antes de terminar, quero só mostrar uma das camisolas que fui eu que fiz na Gaki. Já que essa foi uma que tu me prometeste uma vez. Pois foi, amiga, mas não resultou. Não, mas trouxe para este episódio uma camisola feita por mim, uma camisa. Vamos começar feita... a roupa para mães. Não, esquece. Não, eu sei que já te pedem. Eu fiz esta na altura e fiz outra e hoje em dia muita gente me pede e aquilo que eu senti, que eu lancei esta e lancei a outra igual para as filhas e eu não gostei mesmo nada. Eu gosto mesmo de costurar para crianças, detesto fazer para adulto, mas pronto, fiquei ainda com uma blusinha para mim. Amiga, pode ser que ainda te faça uma para ti, pode ser, vá. Se me pedires mesmo muito, pode ser que ainda faça uma. Não foi essa que eu fui tirar o molde, cortar ou qualquer coisa. Não, este cortaste o molde, sim. Pois. Mas tu ainda tiveste uma em que fotografaste mesmo. Pois, e eu afinal foram 3, eu lancei 3. Já lancei 3. Eu fui modelo da outra blusa e não ficaste nada. É verdade, mas também não sei. Vamos concluir sim, o terceiro episódio. Próximo episódio na próxima semana, quinta-feira, às 6 da tarde. E Rita, como é que é? Ativem o sininho! Obrigada!